Boa noite. Que essa paz, essa harmonia que estamos compartilhando no ambiente continue conosco, nessa oportunidade renovada de falarmos a respeito dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós iremos abordar no livro Nos Domínios da Mediunidade, principalmente, o capítulo 22, Emersão do Passado. Mas antes de nos adentrarmos no tema central, queremos primeiramente lembrar o convite para um evento que irá ser realizado em nossa cidade no próximo mês, nos dias 16 e 17 de maio. É o Revivendo Jesus, que a SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realiza, e que esse ano terá a presença de Arthur Valadares, palestrante espírita, que tem sido alvo de um trabalho muito assíduo na divulgação da doutrina. Também vai ter o Adailson Salles, conhecido no movimento, Dr. Hugo Martins. Então anotem essa data, 16, 17 de maio, próximo mês. Nós trouxemos aqui para introduzir nosso tema uma passagem do livro Vinha de Luz, bastante conhecido de vocês. E vamos comentar aqui só um parágrafozinho do livro, capítulo 26, Véus, o que tem a ver com o nosso tema da mediunidade. Então, Emmanuel comenta a passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas, quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. E Emmanuel começa dizendo que não é fácil rasgar os véus que encobrem a mente humana. Quando a gente procura analisar as mensagens de Emmanuel que comentam o Evangelho, nós lembramos logo também do nosso estudo aqui na AME, todas as sextas-feiras do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Todas as sextas-feiras, de 8 às 9h30 da noite, temos um grupo aqui na AME que aprofunda o estudo das passagens bíblicas, atualmente analisando o Evangelho de João. Então tem um convite aí também para esse estudo às sextas-feiras. Então, que história de véus é essa? Emmanuel já houvera feito uma referência sobre isso no livro Obreiros da Vida Eterna. Também uma obra faz parte da vida no mundo espiritual do Espírito André Luiz. Na introdução do livro Obreiros da Vida Eterna, Emmanuel colocou esse título, Rasgando Véus. O que é que isso tem a ver? Como vimos no livro Vinha de Luz, Emmanuel diz assim, não é fácil, não é nada fácil rasgar os véus que encobrem o entendimento da mente humana. Porque ele se refere ao fato de que a realidade da vida, ela exige uma percepção espiritual que deve ser trabalhada por nós, mesmo durante a encarnação. Então, para que as provas, as dificuldades no mundo em que vivemos serem enfrentadas com equilíbrio, com paz interior, é preciso trabalharmos a percepção espiritual da vida. Rasgar os véus que encobrem a mente humana. Jesus já havia deixado para nós o caminho, o roteiro, mas apontando
que mais adiante, no Evangelho de João, capítulo 14, isso é colocado, ele mandaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que daria prosseguimento a seus ensinos, que faria com que nós recordássemos o que ele havia ensinado, só que acrescido de conhecimentos novos, que naquela época Jesus não trouxe, porque faltava amadurecimento para que essas ideias fossem compreendidas. Hoje nós vivemos essa época. Então, nesse entendimento, o rasgar os véus significa trabalhar a percepção espiritual que está por trás de tudo que acontece. E, ao mesmo tempo, abrirmos ao trabalho de renovação interior, que é a proposta que a revelação espírita mais nos motiva, mais nos incentiva a realizar. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, Emmanuel diz assim, de que, do mesmo modo que ao entrarmos no corpo físico, ao reencarnarmos, encontramos sociedades e instituições, lares e escolas, nós também, ao voltarmos para o plano espiritual, nos depararemos com essas instituições. Então, templos e lares, instituições e escolas no plano espiritual. Está aberto a essa compreensão, vai trabalhando em nós as aberturas para rasgar os véus. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, tinha acrescentado o seguinte: até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o seu coração. Paulo se dirigia ao fato de que o povo hebreu, o povo da promessa, que receberam o Messias, não percebera, porque havia um véu, algo que ocultava esse entendimento, quando eles liam os textos do Antigo Testamento, os textos de Moisés, sobretudo. Mas esse véu, meus irmãos, continua até os dias de hoje. É por isso que há tantos conflitos, tantas dificuldades, tantos choques de entendimento dos textos da Bíblia. No Brasil nós temos mais de 1000 doutrinas evangélicas, 1000 igrejas que, trazendo a compreensão humana de forma literal da Bíblia, não conseguem perceber o espírito que está oculto na letra, que é o que nós aprendemos através da doutrina espírita. Então, é essa questão. E hoje nós estaremos, sobretudo, analisando o capítulo 22, Emersão do passado. A questão do passado é algo muito importante trabalhado na doutrina espírita. Não é por outra razão que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo que motivamos muito a leitura, a reflexão. Claro, o Evangelho segundo o Espiritismo é para ser o nosso livro de cabeceiras. Mas o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos,
ele tem uma riqueza de títulos, de subtítulos ao longo do capítulo, que precisamos muito ler e refletir. E um deles tem lá assinalado esquecimento do passado. O esquecimento do passado, que para muitos que não conhecem a revelação espírita, seria o fator decisivo para não acreditarem em reencarnação. Normalmente se diz logo assim, olha, história de reencarnação, se a gente tivesse aqui na Terra reencarnados, nós nos lembraríamos do que aconteceu em outras existências. E usam muito esse argumento para quererem alicerçar as suas dúvidas e a sua incompreensão sobre a reencarnação. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo é explicado direitinho para nós essa questão do esquecimento. O esquecimento é colocado lá entre outros aspectos. É a bênção da misericórdia divina. Devido ao nosso passado assinalado profundamente por erros e desequilíbrios, por ações desastrosas que fomentaram muitas vezes crimes e vícios, dos quais, se guardássemos recordação, atrapalharia, dificultaria muito o aproveitamento da nossa existência atual. Então a gente não se lembra, graças a Deus, porque se nos lembrássemos, sobretudo, a vida em sociedade, os relacionamentos sociais, a vida em família, em inúmeros casos seria insuportável. Porque é muito comum, nesse item do Evangelho isso também é assinalado, é muito comum a reencarnação em grupos de famílias, em grupos de espíritos, que, através dos laços consanguíneos, abrem-se as possibilidades de resolverem questões graves do passado. E se lembrassem do que houve nesse passado. Um irmão que muitas vezes tem outro irmão ou irmã que foram inimigos, ou entre pais e filhos. Ora, era impossível continuar vivendo naquele lar. É evidente que muitas vezes nós temos aversões. Muitas vezes nós temos dentro de nós choques no relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, sem ter lembrança do que houve no passado. A gente sabe que todos estamos reencarnados para progredir, para evoluir, mas que não poucas vezes é indispensável resolver questões graves do passado, e o lugar de resolver é dentro da família, é nos laços consanguíneos. Então, o passado tem que ficar velado, encoberto. Mas, em certas circunstâncias, esse passado pode aflorar. E por isso, como medida preventiva, para que isso não nos leve a problemas graves, é indispensável o trabalho de renovação interior, de espiritualização,
de percebermos os objetivos sublimes da existência que nós estamos tendo, para, tal forma, transcendermos as questões que ficaram lá para trás, para que elas não surjam em determinados momentos críticos da nossa vida, como vez ou outra acontece. Porque vejam só, meus amigos, quando vamos dormir, fazemos com regularidade um mergulho no nosso inconsciente, alcançando às vezes questões pendentes do nosso passado. E é o que faz às vezes ao acordarmos, percebermos certas disposições estranhas, dormirmos bem, mas acordamos com certas sensações desagradáveis e percebemos que não são de ordens físicas, mas emocionais ou espirituais. Por isso aquele cuidado quando a gente acorda de levar o pensamento a Deus, analisar o que é que se passou durante a noite, utilizarmos da leitura de uma página do Evangelho, de uma mensagem espírita, uma oração antes de iniciar o dia, assim como antes de dormir. São dois momentos críticos. Mas o problema todo maior é quando surgem fenômenos de desequilíbrios psíquicos graves, principalmente durante a adolescência. É a fase mais delicada para surgirem problemas nos relacionamentos familiares. É quando nós, normalmente, nos desidentificamos completamente da família. Quem já esteve na adolescência se lembra, ou quem tem filhos adolescentes. É a época mais delicada, porque é aquela época na qual a nossa reencarnação se fechou. Estamos totalmente reencarnados. E percebemos que não nos identificamos com o pai ou com a mãe ou com a família. Isso gera muitos problemas. É nesse período onde, em alguns casos mais provacionais, surgem doenças como esquizofrenia, problemas de ordem psicológica mais grave, e que redundam de fatores do passado que tentam emergir face o nível de erros e de desvios que cometemos em vidas anteriores, e aí às vezes não damos conta. Por isso a importância do trabalho, da compreensão espiritual da vida, o mais cedo possível, para superarmos isso. Mas no livro Nos Domínios da Mediunidade, a imersão se dá no trabalho mediúnico, onde Aulos e André Luiz estão acompanhando atividades numa instituição espírita e trazem para nós a percepção espiritual do que ali estava acontecendo. Primeiramente, assinalam os benefícios que estavam sendo estendidos sobre espíritos em necessidade, em sofrimento, através das energias magnéticas, fluídicas, dos trabalhadores do centro naquele momento. Como já dissemos aqui oportunamente, ao entrar numa instituição espírita, quer seja
uma palestra como essa que nós estamos tendo, quer seja um grupo de estudos, quer seja aqueles que trabalham numa reunião mediúnica, qualquer área dessas, nós somos colaboradores, ativos ou passivos. Nós fornecemos fluidos, energias que os espíritos utilizam para tratamentos, para ajudas. E essa ajuda tanto inclui nós encarnados, quanto os desencarnados que tiveram a permissão de nos acompanhar dentro da instituição espírita. Como sempre, 4 vezes mais há espíritos desencarnados do que encarnados. Por exemplo, aqui na ANE hoje nós temos uma média de 50, 60 pessoas encarnadas. Nessa proporção teremos 240 desencarnados. Mas nenhum medo, porque os espaços das dimensões se ajustam naturalmente. Em todos os ambientes os espíritos estão presentes. Mas no trabalho de ajuda, de socorro, no trabalho terapêutico, é nas instituições religiosas e, sobretudo, espíritas. Porque em outras religiões o trabalho espiritual também acontece. Mas no centro espírita esse trabalho ele se dá de uma forma mais intensificada pela ausência de símbolos, rituais, convenções, objetos de culto externo. No centro espírita, como nós, como estamos aqui, a direção, a nossa atenção é toda para a doutrina, para o conhecimento, para o alimento espiritual que isso representa. Então, facilita a atuação dos espíritos benfeitores. E, ao mesmo tempo, nós somos melhores participantes, principalmente quando deixamos os problemas e dificuldades fora do ambiente da reunião e dirigimos toda a nossa atenção para o objetivo da atividade espiritual. Aí esse trabalho se dá de forma muito mais eficaz. Então, é assinalado logo no início desse capítulo 22 esse fato. Espíritos estavam sendo ajudados, socorridos durante as atividades mediúnicas. Mais adiante é relatado o fenômeno de uma pseudo-incorporação espiritual. Era uma comunicação que, mais adiante, nós estaremos também analisando, chamada anímica. Na doutrina espírita, nós estudamos e sabemos que tanto existe comunicações mediúnicas de espíritos desencarnados, aonde o médium é o porta-voz, é o intermediário para que aquele espírito, aquela entidade espiritual se expresse entre nós no plano físico. Nenhuma novidade, não é? Porque isso já aconteceu a exemplo de Jesus no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração. O Espiritismo dá prosseguimento nas reuniões mediúnicas, aquilo que Jesus tinha ensinado, exemplificado e deixado o roteiro. Só lembrando a vocês, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, ele estava levando aqueles apóstolos
estavam mais habilitados para o trabalho mediúnico da materialização de Moisés e Elias no Monte Tabor. Assim como nos centros espíritas, as atividades mediúnicas participam médiuns e trabalhadores do centro que já conhecem e estudam mais a doutrina e que estão habilitados ao aproveitamento ideal daquelas atividades. Mas aqui o livro vai tratar de uma senhora. Essa senhora externa de uma forma veemente uma expressão que dá a entender que o espírito estava estabelecendo a psicofonia, também chamada de incorporação, porque ela diz assim: quem me socorre? Quem me socorre? E o instrutor Aulus, junto com André Luiz e o ajudante Hilário, dizem assim: mas nós não percebemos nenhum espírito, não há nenhuma entidade espiritual que estivesse passando aquela expressão, aquele conteúdo verbal para a médium, para que ela expressasse. Não. Mas ela continua, essa médium continua dizendo assim: covarde, apunhalar assim uma mulher indefesa, serei totalmente culpada? Ela dava aspecto completo de que era um espírito ali se comunicando. Mas na verdade não era. Era o conteúdo do ser inconsciente de vidas passadas, que naquele estado de transe, naquele estado de concentração profunda, expressava-se através dela. Mas aí, é isso que o capítulo vai analisar. Porque essa questão recebe um nome na doutrina espírita: animismo. Animismo, que significa a comunicação do próprio espírito do médium, e não uma entidade espiritual que esteja falando através dele. Então aí a gente vai percebendo o nível de detalhes, de aprofundamento que a doutrina espírita nos possibilita sobre os fenômenos. Tem muita gente que, desconhecedora do espiritismo, acha que os espíritas são crédulos, acreditam em tudo. Tem essas reuniões mediúnicas onde acreditam em tudo que acontece. Nós temos um estudo aprofundado das possibilidades de tudo o que pode acontecer, inclusive do próprio espírito do médium se comunicar. E que nessas comunicações anímicas devem ser tratados, como mostra esse capítulo 22, como comunicações autênticas. Ora, autênticas. O doutrinador, que no caso do livro, o Raul Silva, se aproxima daquela senhora que era médium, não naquele momento, mas se aproxima dela e começa a conversar com ela sobre a necessidade do perdão. Porque pela expressão verbal que ela estendia, ela trazia conflitos interiores nela. O doutrinador, normalmente, ele não tem mediunidade, ele não sabe se ali está se comunicando um espírito ou se é uma comunicação, se é um espírito encarnado ou desencarnado. Mas ele tem o papel de conversar.
de dialogar com o médium. E nessa conversação acontece um verdadeiro trabalho de terapia psicológica, de terapia espiritual, porque o médium vai percebendo, através do diálogo, uma espécie de desabafo. Em psicologia chamam de catarse. E que ajuda mais adiante, nós estaremos vendo, ao médium a se reequilibrar. Ora, mas isso não se passaria tudo de uma grande ilusão? Não. Porque, como aprendemos, a doutrina espírita, ela, baseando-se no Evangelho de Jesus, é uma doutrina profundamente terapêutica na área da psicologia. Isso que nós estamos tendo aqui, de entendimento da vida sob o prisma espiritual, de entendermos a necessidade do perdão, como mais adiante a obra também nos traz, é uma terapia profunda e que resolve muitas questões interiores que nós trazemos. A criatura humana, antes de ela ter esse encontro que o Evangelho de Jesus propicia, ela tem uma imensidão de conflitos interiores. Todos nós temos. Porque todos nós temos um passado complicado de reencarnações. E quando isso não é resolvido terapeuticamente, nós somos espíritos, inúmeras vezes, desgostosos com as situações que a vida nos traz. Temos nossos dias de altos e baixos, às vezes sem nem entender porquê, porque as causas estão no nosso espírito, que ainda não resolveu-se em compreender a realidade espiritual da vida. Então, o Raul Silva vai conversando com aquela médium, e ela expressa um conteúdo psíquico desequilibrante. Era um reflexo da vida anterior, na qual ela houvera desencarnado através de uma atitude violenta que eliminou a vida. E que aquilo, de certo modo, não foi resolvido plenamente como era para ser através da reencarnação. E a reencarnação, como Jesus já havia assinalado a Nicodemos, para que ela tenha um nível de plenificação, é necessário reencarnar pela água e pelo espírito. Pela água através do corpo físico, pela vestimenta nova, pelo corpo novo que os nossos pais ofereceram, pelo cérebro novo que recebemos. Mas também é necessário pelo espírito, pela renovação espiritual profunda. Essa muitas vezes nós deixamos a desejar. E quando isso acontece, era o caso dessa senhora, questões conflitivas do inconsciente vêm à tona. Nós lembramos em relação a essa questão do perdão, porque logo em seguida essa senhora diz assim: perdoar jamais. E isso era um problema. O livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série Vida no Mundo Espiritual, tem o capítulo 35, que nos traz uma lição a respeito dessa questão relativa ao passado e ao perdão. É um encontro que se dá de André Luiz com um espírito chamado Silveira.
André Luiz estava agora integrado nas atividades de assistência do chamado ministério em nosso lar, em um dos ministérios do nosso lar. Ele tem um encontro singular, que é o título do capítulo. Ele se depara com alguém que de imediato ele reconhecera. Era Silveira. E Silveira veio logo na memória de André Luiz, porque eis a grande questão. Nós temos uma memória perispiritual, do nosso corpo espiritual. Essa memória guarda as experiências que tivemos em vidas anteriores. O acesso a todas elas não temos, mas as últimas encarnações, quando voltamos para o plano espiritual, nós temos. Foi o que aconteceu com André Luiz. André Luiz olha para Silveira e vem logo a lembrança de tudo que houve. E o que houve foi o seguinte, em rápida síntese. Quando André Luiz estiver encarnado, ele se recordou de Silveira, porque houvera se passado o seguinte. A esposa de Silveira era um vendedor varejista e tinha contraído dívidas com o pai de André Luiz, que era um comerciante rico, atacadista. E essas dívidas não houveram sido pagas. E por quê? André Luiz tomou conhecimento. A própria esposa do Silveira foi à casa de André Luiz, quando ele estava encarnado, e expressou. Estava André Luiz, seu pai, a mãe de André Luiz, a esposa de Silveira disse, olha, nós estamos numa situação muito difícil. Silveira está doente, de cama, há meses. Não está podendo trabalhar. E pior, nossos 2 filhos pequenos também adoeceram. Os gastos com remédio têm sido altos. E eu venho aqui pedir para que seja amenizado ou adiado as dívidas, as promissórias que Silveira houvera contraído com o pai de André. A mãe de André Luiz se sensibilizara e falara de lado com o marido sobre isso. Mas o pai de André Luiz disse, eu compreendo a situação, mas eu não posso faltar com os deveres do meu comércio. As promissórias serão cobradas. E André Luiz se recorda que ele mesmo, no íntimo dele, ele aprovava aquela atuação do pai dele. E o pai dele disse para que a esposa não se intrometesse nos negócios. Bom, o resultado, André Luiz se lembra qual foi o resultado. A falência da família do Silveira, que precisou vender tudo para pagar as dívidas. Ele ainda se recordava, inclusive, de um piano que precisaram vender para pagar as dívidas com o pai de André. E André ficou meio sem jeito, mas aí o Silveira se apresentou e disse, André, que surpresa encontrar você aqui. Mas de uma forma amistosa, amigável. André disse, mas você por aqui, eu tenho visto
O seu velho, se referindo ao pai de André, que já houvera desencarnado há muito tempo. André disse, não, ainda não tenho essa graça, mas saiu assim meio pela tangente, porque as recordações do que houve doíam nele agora. Aí o Silveira se afasta um pouco e ao lado uma irmã se aproxima de André, uma trabalhadora de nosso lar, e diz, mas meu irmão, o que aconteceu? E ele relata para ele o que houve. A Ernestina. E ela diz, mas André, você não se desculpou? Aproveite essa oportunidade. Silveira é muito ocupado. Aproveite essa oportunidade para pedir perdão ao Silveira. E, de fato, André se volta naquela oportunidade e diz a Silveira, Silveira, me perdoe, perdoe a meu pai o que nós fizemos. Eu era jovem, a minha cabeça, eu não entendia as responsabilidades como hoje eu entendo. E Silveira diz, mas André, não tem necessidade. Na verdade, o seu pai foi meu benfeitor. Aquilo que aconteceu levou-nos a ir morar no interior. E lá, através do trabalho, nós nos recuperamos. Na verdade, André, nós passamos a aprender e a observar que, às vezes, os nossos inimigos são nossos verdadeiros benfeitores. Na verdade, Silveira não guardara nenhuma mágoa, nenhum resquício daquilo que tinha acontecido. E André se sentiu muito bem, porque expressando aquele pedido de perdão, a situação no seu interior se amenizara. Mas é assim também que acontece conosco. Aulos também se refere nesse capítulo, dizendo para nós quantas situações difíceis não existem na Terra, aonde sob andrajos, sob roupas pobres, escondem-se pessoas que em outra existência eram fidalgos, eram pessoas ricas e que agora curtem conflitos grandes sob as provas das dificuldades financeiras. Mas isso também acontece nos conflitos familiares. E é preciso usar diariamente o entendimento espiritual da vida e o perdão para muitas circunstâncias, a fim de aproveitarmos ao máximo as possibilidades reencarnatórias atuais. Aí nós somos chamados a uma espécie de autoexame. Até que ponto, diante do que eu já recebi e conheço da doutrina espírita, eu me percebo como alguém harmonizado interiormente, em paz comigo, mesmo enfrentando dificuldades ou problemas, mas sempre com atitude positiva, confiante, por saber fácil conhecimento que tenho recebido da doutrina espírita, que aqui na Terra, há muitas pessoas sofrendo injustiças, mas não há ninguém injustiçado, de que é preciso perceber que a vida, essa vida no corpo físico, é uma vida de efeitos.
não é uma vida de causas. A vida causal é a vida espiritual. E tudo aquilo que hoje para nós tem sido difícil, trabalhoso, é porque é necessário. É porque traz lições que a gente precisa aprender direitinho. Para alguns, dificuldades de relacionamento, dificuldades afetivas. Para outros, dificuldades econômicas. Para outros, dificuldades orgânicas. E às vezes, as dificuldades se revezam. Passamos um período onde foi difícil a conquista de certa segurança material. Depois que se conquista, aí surgem as provas da área da doença física. Aí a vida vai levando, como se diria, num banho-maria, a fim de que a gente aprenda de que o nosso país não é o país do corpo. A nossa pátria verdadeira é espiritual. De que aqui nós estamos de passagem e que devemos evitar, sobretudo, identificarmos-nos com a vestimenta transitória, porque essa roupa atual, ela vai naturalmente se desgastando e nós teremos que trocar de roupas mais adiante. Então, como é importante trabalhar essa percepção no nosso dia a dia, a fim de que possamos, de fato, fortalecidos espiritualmente, ter o melhor êxito na nossa atual experiência encarnatória. Então é isso que vai sendo trabalhado. E na mediunidade, aqueles que expressam as comunicações anímicas recebem a terapia do Evangelho. No caso dessa senhora, mais adiante, ela tem o convite da oração, de expressar através do perdão, porque quando nós elevamos o pensamento, por exemplo, no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, a questão do perdão se torna imprescindível. Como Jesus já havia assinalado em várias passagens no Evangelho, no perdoai 70 vezes 7 vezes. O perdão, meus amigos, ele guarda uma particularidade que não podemos esquecer e que é a mais importante. É a de nós perdoarmos a nós mesmos. Quantas vezes nós não somos os piores cobradores de nós mesmos, exigindo um nível de recompensas ou de questões materiais resolvidas que não damos conta. E aí nos abrimos à revolta, à tristeza, à ansiedade, ao estresse, a doenças emocionais totalmente desnecessárias, porque cobramos muito de nós mesmos. Aliás, é através desse espelho que nós expressamos a cobrança que fazemos com os outros. Se temos dificuldade do auto-amor, do auto-perdão, naturalmente temos dificuldade de amar aos outros e de perdoar os outros. Então aproveitemos, aprofundando o conhecimento nosso da doutrina espírita, buscando esse entendimento da vida espiritual, fazendo com que, diante de dificuldades maiores, usarmos os recursos da oração, usarmos os recursos da reflexão. Em vez de achar que uma provação maior que surgiu é um castigo, é uma imposição das leis de Deus, reflitamos. Por que isso está me acontecendo?
O que é que eu tenho para aprender com isso? O que é por trás dessa situação nova que agora está tentando me infelicitar? O que eu preciso aprender nessa situação? Refletindo e analisando dessa forma, nós conseguiremos superar rapidamente questões e dificuldades que não são punitivas, são lições e provas para o nosso aprimoramento espiritual. É nessa direção que o trabalho mediúnico, que, aliás, concluindo a nossa exposição, é o trabalho de todos nós. Porque em todos os ambientes onde vamos, os espíritos nos acompanham e nos observam. E tem em nós padrões de comportamento que podem ajudá-los ou criar dificuldades. Mas se sabemos disso, se, como já dizia o apóstolo Paulo, temos uma multidão de testemunhas, espíritos que nos acompanham, sejamos para eles exemplos de paz, de equilíbrio, de pensamentos elevados, de sentimentos amparados no Evangelho de Jesus. Porque aí esse trabalho, independente de sermos médios ostensivos ou não, se realiza plenamente e poderemos usufruir aquela felicidade proposta no Livro dos Espíritos. A felicidade que é possível na Terra. A consciência de dever cumprido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. A fé no futuro. A fé no futuro, essa fé é trabalhada para nós amplamente pelo conhecimento da vida espiritual. Então, por último, a posse do indispensável. Só precisamos ter o necessário para suprir as nossas necessidades físicas. Ter a consciência em paz. Ter essa fé no futuro e a felicidade que é possível na Terra, podemos usufruí-la. Dependerá só de cada um de nós. Que Jesus, que os amigos espirituais continuem nos amparando e nos acompanhando de retorno aos nossos lares com muita paz. E agradecemos a presença